Segundo Reis, capítulo 5, versículos 1 ao 3. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Amém? Você pode se assentar. Mas quando nós olhamos para este texto, a Bíblia está escrevendo, narrando, contando a história de Naamã, tantas vezes contada, narrada, falada na igreja, nos cultos, nas pregações. E quando nós olhamos para essa história, nós entendemos que é uma história de conquistas e sofrimentos. Uma história de conquistas e sofrimentos. Naamã, comandante do exército da Síria, grande diante do seu rei, conceituado diante do seu povo e das nações vizinhas, usado por Deus, porque a Bíblia diz que através dele Deus havia dado vitória à Síria. E a Bíblia o retrata também como herói de guerra. Quando nós olhamos para uma história como esta, nós entendemos que é uma história de vitória, uma história de conquistas. Tudo que aquele homem fazia era bem sucedido. Tudo que ele realizava dava certo. O rei da Síria dizia: olha, eu quero que você vá a tal cidade e conquiste. Ele ia lá e conquistava. Eu quero que você vá a tal reino. Ele ia e conquistava. Eu quero que você se dirija a tal povo e conquiste aquele povo. Ele ia e conquistava. Homem guerreiro, valente, grande diante do seu Senhor. E eu tenho certeza que quando uma cidade ficava sabendo, o exército da Síria está vindo, e quem está comandando é Naamã, o povo já dizia: sabemos quem vai ganhar, sabemos quem vai vencer. Então nós temos que entender que existem fases na nossa vida que são fases de conquistas. Existem fases na nossa vida que são fases de vitória. Existe fase na nossa vida que tudo que nós nos propomos a fazer dá certo. Que aonde nós vamos, a bênção do Senhor acompanha. Que aonde colocamos as mãos, as coisas acontecem. Os projetos se desenvolvem. Os planos saem do papel. E existem fases que nós estamos como Naamã, vitorioso, conceituado. As pessoas olham e dizem: aquele lá, tudo que faz dá certo. Aquele onde vai, coloca a mão, as coisas acontecem. E eu quero declarar sobre a sua vida, se você não está vivendo esta fase, eu quero declarar que Deus está preparando uma fase de conquistas para a sua vida. Deus está preparando uma fase de vitórias para a sua vida. Aonde você for, a bênção do Senhor vai acompanhar. E tudo que você colocar na mão dará certo. E se você pode dizer assim: mas pastor, eu estou vivendo esta fase, declaro que Deus irá sustentar esta fase na sua vida. Você continuará conquistando, você continuará vencendo, você continuará sendo conceituado. Um herói. Quem sabe o herói da sua família. Grande diante dos seus parentes, da sociedade. Essa era a história de Naamã. E o rei da Síria diz: olha, eu preciso que você conquiste mais um povo para mim. E ele ia lá e conquistava.
A Bíblia não diz, mas quem sabe num dia de batalha ele sentiu algo diferente. Ele sentiu que algo havia mudado na sua vida, no seu corpo. As coisas já não estavam mais como antes. Quem sabe entre uma batalha e outra, ele sentia, mas a minha pegada na espada não está mais como a mesma. Eu já não tenho o mesmo vigor para batalhar. Eu estou me cansando rapidamente. As armaduras estão incomodando a minha pele. E aquele homem, a cada dia que passava, ele notava que a sua pele estava mudando, a sua carne estava mudando. Quem sabe manchas estavam surgindo, quem sabe não, estavam surgindo. E até que chega o diagnóstico, até que chega o resultado dos exames, até que chega a confirmação. Naamã, tem que te dar a notícia. Não tem mais como adiar. O que você está enfrentando é uma lepra. Você foi acometido de uma lepra. E lepra é incurável. É irreversível. E agora aquele grande homem, aquele grande comandante, aquele grande guerreiro, ele saía para as suas batalhas e vencia os inimigos. Aquele grande comandante saía para as batalhas e vencia os exércitos. Aquele herói de guerra saía e vencia as guerras. Aquele homem conceituado estava vencendo as batalhas, vencendo os soldados, os inimigos, mas ele não podia vencer a sua doença. Ele não podia vencer a lepra. A nossa vida é feita de fases, altos e baixos, acertos e erros, alegrias e tristezas. E agora Naamã, o grande Naamã, o grande comandante, o herói de guerra, agora ele está enfermo, ele está doente, ele está cometido de algo que é humanamente irreversível. Havia uma sentença sobre aquele homem, havia um decreto sobre aquela vida, havia um ponto final estabelecido dizendo: Naamã, a sua história foi muito bonita, a sua história foi inspiradora, você deixou marcas que não serão apagadas, mas você está destinado à morte. Não tem o que fazer. Um homem importante, influente, famoso. Eu tenho certeza que ele foi aos melhores médicos da época. Nada puderam fazer. Ele tomou os melhores remédios da época e nada resolveu. Fez os tratamentos mais indicados e não teve resultado. Eu creio que aquele homem foi aos seus deuses e fez muitos sacrifícios e nada adiantou. Eu creio que ele foi até a curandeiros, feiticeiros. Ele estava desesperado pela sua saúde. Ele queria a sua saúde de volta. Ele tinha fama, ele tinha sucesso, ele tinha conceito, ele tinha uma história bonita e ele queria a sua saúde de novo. Quem sabe você esteja enfrentando uma fase de choro e de lágrimas. O grande Naamã agora está abalado. Só quem recebe um diagnóstico dizendo: olha, não tem jeito, não tem cura, aqui é o ponto final. Só quem recebe um diagnóstico desse sabe como uma vida é implodida por dentro.
Aquele homem estava não apenas com feridas na sua carne, na sua pele, mas a sua alma estava dilacerada. Quem sabe seja o seu caso. Quem sabe você esteja lutando e não consegue vencer. Quem sabe pareça impossível reverter a sua situação financeira. Quem sabe pareça impossível reverter o quadro de crise no seu casamento e na sua família. Quem sabe você esteja enfrentando um quadro de depressão. Quem sabe o pânico, uma crise de pânico, uma síndrome do pânico. Quem sabe você está tomado pela ansiedade. Eu não sei, quem sabe você não esteja enfrentando uma fase de vitórias e conquistas, mas você esteja enfrentando uma fase de lágrimas, de tristeza. Parece que é insolúvel, parece que não tem como resolver, parece que é o fim, parece que nada dá certo. Eu quero declarar sobre a sua vida, assim como Naamã foi curado daquela lepra, Deus está providenciando uma mudança de fase para a sua vida. Esta fase não vai durar, esta fase não vem para te destruir, é apenas uma fase. O Senhor Deus dos exércitos é poderoso para te tirar desta situação, para reverter este quadro. Deus não vai permitir que você morra nesta situação. Deus não vai permitir que a sua vida acabe nesta situação. Deus não vai permitir que a sua história acabe deste jeito. Deus sempre providencia uma saída. Deus sempre providencia uma solução. Deus sempre tem um milagre pronto a nos entregar, estender a sua destra fiel e nos tirar desta situação e nos levar vitoriosos. Naamã. E o texto que nós lemos diz que, quando ele voltou das terras de Israel, ele trouxe uma menina. O texto não fala o nome, não fala a idade, diz que era uma menina. E aquela menina estava trabalhando na casa de Naamã. E ela começou a notar um burburinho pelos cantos. Ela começou a notar cochichos, conversas nos cantos das salas. E ela começou a ver que o ambiente daquela casa estava mudando. Ela viu que os funcionários haviam mudado. Ela notou que a mulher de Naamã havia mudado. Ela notou que o próprio Naamã estava diferente. Até que ela fica sabendo o que estava acontecendo. Quem sabe ela saiu perguntando para um e para o outro, dizendo: o que está acontecendo aí? Algo está diferente aqui, alguma coisa está diferente, alguma coisa. O que está acontecendo? Você não está sabendo? Você não ficou sabendo? Não, o que está acontecendo? Naamã, o nosso chefe. Naamã, o nosso dono, o nosso patrão. Ele está com lepra. Ele foi acometido de uma doença irreversível. Já decretaram a morte dele, não sabe quando, mas ele vai morrer. Não tem como mudar, não tem como reverter. Ele já foi aos médicos, já tomou os medicamentos, já fez tratamentos, foi até os curandeiros e ninguém pôde mudar aquela história. Mas o texto que nós lemos, eu creio que aquela menina orou ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Eu creio que aquela menina disse: Senhor, me dá coragem, me dá ousadia, porque eu vou chegar diante da minha senhora e vou dizer que existe esperança para Naamã. E aquela menina chega com tanta fé, com tanta coragem, com tanta ousadia, ela diz assim: ah, minha senhora,
Quem dera Naamã estivesse diante do profeta lá em Samaria, porque ele seria curado. Ela não disse assim: quem sabe ele seja curado. Quem sabe Deus use de misericórdia. Quem sabe o profeta tem uma palavra de ânimo e de conforto. Não, ela disse assim: se ele estivesse diante do profeta, ele seria curado. Irmãos, eu e você fomos chamados para sermos palavra de esperança neste mundo. Nós somos chamados para ser palavra, voz profética nesta terra. E nós precisamos nos portar e nos comportar como aquela menina. Porque Deus tem colocado e irá colocar cada vez mais pessoas em nossa vida e na nossa história, seja na vizinhança, seja na família, seja no trabalho, seja no estudo, aonde nós estivermos, chegará a pessoa dizendo assim: olha, eu estou com uma crise no casamento. Olha, estou passando uma crise financeira. O médico disse que eu estou com uma doença terrível. Mandaram eu desistir do meu filho, da minha filha, do meu esposo, por causa dos vícios. E nós temos que ser voz profética. Nós temos que ser como esta menina. Quando chegar pessoas, nós não podemos ser voz de desânimo. Estou doente. Pois é, você sabe que o meu vizinho morreu com a mesma doença? Estou passando numa crise financeira. O governo é assim mesmo, só vai de mal a pior. Olha, estou enfrentando uma crise no casamento. Larga, deixa, arrume outro. Nós temos que ser voz profética, nós temos que ter a fé, como aquela menina disse: quando alguém chegar, quando Deus colocar alguém do seu lado, para que você seja voz profética, não temas, não tenha medo, seja como esta menina, abra sua boca e diga: eu sei quem tem solução para a sua história, eu sei quem é cura para a sua enfermidade, eu sei quem é libertação, eu sei quem é restauração, eu conheço um Deus que muda cativeiros. Mas o médico disse: o meu Deus vai acima da medicina. Mas o advogado disse: o meu Deus vai além. Nós temos que ter fé, como essa menina disse. Nós temos que nos posicionar. Nós somos comissionados por Jesus Cristo para ser o quê? Testemunhas, portadores de boas notícias, portadores de boas novas, portadores de notícias positivas, portadores de solução, de esperança. Nós temos que ser como a menina. Eu sei aonde você vai resolver esta situação. Eu sei como você vai sair desta crise. Eu sei como você vai sair desta fase. Irmãos, lembre-se que nós estamos falando de um homem que estava acometido de lepra. Se hoje a coisa já é difícil, imagine naquele tempo. Mas aquela menina não temeu. Ela conhecia o Deus de Israel, ela conhecia o Deus de Isaac, ela conhecia o Deus de Abraão. Ela não teve medo de dizer: existe solução, existe solução. E nós somos chamados e fomos colocados na cidade de Campo Largo, no ano de 2026, para abrirmos a nossa boca, seja na vizinhança, seja no trabalho, seja na família, aonde for, abrimos a boca e dizer: existe esperança, existe paz, existe salvação, existe cura, existe libertação, existe transformação. Oh, aleluia! A menina disse: olha, se o meu Senhor estivesse em Samaria diante do profeta, ele seria curado. Aquela menina falou com tanta fé, que o Naamã foi até o seu rei e disse: olha, eu preciso ir a Israel, eu preciso ir a Samaria, preciso de cartas de recomendação.
eu preciso cartas de autorização. E ele pega então ouro, prata, roupas de festas, pega aquelas cartas e parte para Samaria. Uma coisa que nós precisamos entender, identificar, decifrar, são os relacionamentos que nós temos. Relacionamentos errados, amizades erradas, relacionamentos errados te levam para longe do seu milagre, te levam para longe de Deus, te levam para longe da sua chamada, te levam para longe do seu propósito, te levam para longe do plano de Deus. Agora, relacionamentos certos, pessoas certas na nossa vida, nos encaminham diretamente para o nosso milagre. A minha pergunta é: quem tem entrado na sua casa? Quem tem se assentado à sua mesa? Quem tem tido acesso à sua intimidade? A quem você tem recorrido para tirar dúvidas? Quem tem lhe aconselhado? Que voz você tem dado ouvidos? Com quem você tem se relacionado no nível familiar? Com quem você tem se relacionado no seu nível social? Vizinhanças, colegas de trabalho? Com quem você tem se relacionado no dia a dia? Que voz você tem ouvido? Conselho de quem você tem acatado? Dentro da casa de Naamã tinha a pessoa certa. Dentro da casa de Naamã tinha uma menina que era um relacionamento certo, uma menina de fé, uma menina que cria no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, numa menina que estava a todo instante querendo abençoar aquela casa. Ela era uma escrava naquele lugar, mas ela queria ver a bênção de Deus naquele lugar. Ela queria ver os seus companheiros abençoados, a mulher lá do Naamã abençoada, o próprio Naamã abençoado. Quais são os relacionamentos que você tem tido? Quais são as suas amizades? Você tem sido aproximado ou afastado? Mas eu quero declarar sobre a sua vida nesta noite: Deus está preparando pessoas certas para a sua vida. Deus está preparando pessoas certas para a sua história. Deus está preparando pessoas certas para a sua família. Deus está preparando pessoas certas para o seu trabalho. Deus está colocando pessoas que te levarão diretamente ao lugar da sua bênção, ao lugar do seu milagre, ao lugar de você viver o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Naamã pega as cartas, o ouro, a prata, as roupas festivais, ou roupas festivas, ou roupas de festas. Engraçado que ele estava levando roupa de festa, né? Um homem doente, condenado à morte, carregando roupa de festas. É porque ele tinha certeza do que ele havia ouvido daquela menina. Ele estava indo certo de que aquela menina não estava enganada no que ela havia falado. E é interessante que ele pega o ouro, a prata, as cartas, as roupas, pega uma parte do seu exército, e ele não vai para Dotã, e ele não vai para Gilgal, ele não vai para Jericó, ele não vai para Betel, ele vai para onde? Para Samaria. Tão importante quanto os relacionamentos certos é a localização
localidade. A bênção de Deus é geográfica. Sabe, o Evangelho, de forma geral, tem sido invadido por uma teologia do inferno. Eu digo do inferno porque afasta as pessoas das suas bênçãos e dos seus milagres. Uma teologia egocêntrica. Uma teologia que você decide, que você escolhe, que você está no controle, que você é quem determina. Irmãos, a bênção de Deus é geográfica, e é Ele quem estabelece. Deus colocou o profeta onde? Em Samaria. Aonde que estava o milagre? Em Samaria. Se ele tivesse ido para Gilgal, teria morrido de lepra. Se ele tivesse ido a Betel, teria morrido de lepra. Se ele tivesse ido a Jericó, tinha morrido de lepra. Qualquer lugar que ele tivesse ido fora de Samaria, ele teria morrido daquela doença. Porque é o nosso Deus que estabelece. A menina foi muito clara dizendo: se o meu Senhor for até Samaria, lá ele vai encontrar o seu milagre. Hoje em dia nós vemos assim, a pessoa diz assim: enjoei desta igreja. Não estou gostando muito mais da igreja. Não estou gostando do louvor, vou trocar, vou para outra. As pessoas dizem assim: eu não estou mais gostando desse emprego não, vou arrumar outro. Eu não estou gostando mais de Campo Largo não, eu vou para outra cidade. Eu não estou gostando muito mais do Brasil não, está meio esquisito, eu vou para outro país. Mas as pessoas não consultam, as pessoas não buscam entender, não buscam discernimento para saber aonde é o lugar do seu milagre. O milagre de Naamã estava em Samaria, diante do profeta. Eu não escolho aonde serei abençoado. Você não tem este poder de escolha aonde você será abençoado. É Deus quem escolhe. E ele chega em Samaria, o que acontece? O profeta não sai nem para ver o homem fica bravo. E manda o moço dizendo: olha, mergulha 7 vezes no Jordão. Ele não mandou mergulhar em Abana, ele não mandou mergulhar em Farfar, ele não mandou mergulhar no riacho do Quirite, ele não mandou procurar as torrentes do Neguebe, ele disse assim: mergulha no Jordão. A bênção de Deus para você é geográfica. Deus estabeleceu um lugar para você ser abençoado. O homem ficou bravo e disse: mas Abana, Farfar, são os 2 rios de Damasco. A água é muito melhor que o Jordão. A água é mais pura. A água é mais cristalina. O pH da água é mais equilibrado. Se ele tivesse mergulhado em Abana, teria morrido de lepra. Se ele tivesse mergulhado nas águas de Farfar, teria morrido de lepra. Se ele tivesse encontrado o riacho do Querite e mergulhado 6, 10, 20, 200 vezes, teria morrido de lepra. Se ele tivesse ido até as torrentes do Neguebe, ele poderia mergulhar 1 milhão de vezes e morreria de lepra, porque Deus disse: é em Samaria e no Jordão. Existe um lugar para o seu milagre. Existe um milagre para a sua vitória. Existe um milagre para tirar você desta fase de sofrimento, de lágrimas, de choro, de tristeza. Existe um lugar que o próprio Deus preparou. E o dia que você colocar os seus pés neste lugar, o dia que você colocar os seus pés na sua Samaria, o milagre chegará na sua história. Oh, aleluia! Deus tem um lugar preparado para o seu milagre. Você está no lugar do seu milagre.
você chegou no lugar do seu milagre. Mergulhe nas águas do Espírito. Mergulhe nas águas do Espírito. Mergulhe nas águas do Espírito nesta noite. 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 Mergulhe nas águas do Espírito nesta noite, porque existe um lugar de bênçãos e de milagres para a sua vida. Vamos ficar em pé neste momento, oh aleluia.